Vamos lá, então, a gente vai abrir um texto, a gente vai refletir um pouquinho nesse texto de João, capítulo 4. É um texto bastante conhecido, João capítulo 4, no verso 1. Como é gostoso estar na presença de Deus, né? Como Deus se manifesta, independente do lugar. Como é maravilhoso a gente poder saber que Deus nos ouve. Estou aqui em casa, eu, Simone aqui, a minha sogra, a gente está aqui vivendo um dia maravilhoso, um dia muito lindo e como é bom saber desse Deus que é presente, se manifesta em todo lugar. Eu tenho certeza que vocês aí devem estar sentindo a presença de Deus assim como eu estou nessa manhã aqui. Glória a Deus, maravilhoso estar na presença do Senhor. A gente vai ler em João capítulo 4, é bem possível que por causa do delay que a gente tem, né, vocês têm dificuldade de acompanhar a leitura aqui comigo. De todo modo, eu vou começar a ler aqui e aí depois você vai também acompanhando, a gente vai discutindo num texto, certamente vocês pegarão as ideias que a gente vai dialogar aqui no texto. Vamos lá. Diz assim, no João capítulo 4, no verso 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez, da Judeia, e voltou mais uma vez a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois judeus não se dão bem com samaritanos." Jesus respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora você vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Crê em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação é dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Glória a Deus. Nós vamos parar por um momentinho aqui. Deixa eu usar aqui outra cadeira de púlpito. Você tá torto. Essa aqui está meio torta. Água. Estou pedindo aqui para a Simone pegar uma água aqui. Veja, a gente está numa conversa com essa mulher que é bastante importante para nós. Essa conversa dessa mulher faz com que a gente tenha uma compreensão melhor, ao meu ver, daquilo que está ocorrendo hoje. A gente sempre procura dar razões, a gente sempre procura um entendimento para aquilo que está ocorrendo. É muito comum que a gente, diante de qualquer situação adversa, desculpem, a gente busca uma compreensão. É muito comum que a gente busque uma compreensão. Estou vendo aqui o irmão Rogério com a gente. Deus abençoe, irmão Rogério. Uma bênção, senhor, viu? Que alegria tê-lo aqui. Então, é muito comum a gente buscar uma compreensão. E, evidentemente, o momento que vivemos faz a gente olhar para Jesus, faz a gente olhar para Cristo, faz a gente olhar para a Bíblia buscando a compreensão. Entretanto, eu creio que, eu imagino que muitas coisas serão faladas nos próximos dias referente a essa questão que vivemos hoje, a essa necessidade que temos de ficar em casa, essa necessidade que temos de sair, de fazer coisas, essa necessidade que temos em relação à dificuldade que estamos vivendo. Eu sei que muito será falado nesses dias sobre isso. Muitas pessoas certamente darão razões diferentes que podem ser, inclusive, complementares, razões que podem dizer-se uma das outras, uma em relação à outra, que são coisas que se complementam. Evidentemente, também haverá razões que são contraposições, são contrárias, quando a gente compara uma razão dada a outra, uma explicação dada por uma pessoa e uma explicação dada por uma outra. Mas uma coisa é fato, uma coisa é interessante a gente saber, de que o nosso Deus, ele não está inerte na história. Isso é importante a gente saber. E nesse sentido, o nosso Deus, ele tem, na sua vontade, ele tem, naquilo que estamos vivendo hoje, a expressão também da sua vontade. A expressão daquilo que ele gostaria que nós pudéssemos, que estamos sendo chamados a atenção para um fato de que, para nós talvez ainda seja algo incompreensível, mas como eu dizia ao início, nas mãos de Deus, diante de Deus não tem nada incompreensível. Ele tem tudo sob domínio em suas mãos. Glória a Deus por isso. Isso nos dá alegria, porque a gente saber que o nosso Deus tem domínio sobre tudo, quer dizer que a gente realmente a gente pode ser encontrado em segurança. Vou aqui pegar uma água aqui. Então, isso é importante que a gente possa observar. Dito isso, o Alan também entrou aqui. Deus abençoe, Alan. Que legal tê-lo aqui, viu? O Alan, Deus abençoe. Dito isso, a gente tem algumas razões, alguns aprendizados que Jesus nos coloca. Jesus nos propõe algumas coisas que a igreja vai se perdendo em relação ao seu dia a dia. E eu creio que esse momento faz a gente, primeiramente, olhar para nós. Primeiramente, olhar para nós enquanto igreja. A gente poder perceber um pouquinho dessas questões, do que a gente tem se desapercebido nesses dias.
E então é sobre isso eu queria dialogar um pouquinho, eu queria pensar um pouquinho quais são um pouco desses desafios que esse momento nos coloca. Quais são os desafios que estão postos nesse momento. Então eu queria pensar um pouquinho sobre isso e usar um pouquinho desse texto para refletir algumas coisas que porventura nós temos deixado de fazê-lo a partir do como vivíamos com a igreja até então. O Rafael está com a gente também, Rafael lá de Lorena. Que legal, Rafael, Deus abençoe, que prazer tê-lo aqui. Muito bom, muito bom. A gente vai reencontrando aqui algumas pessoas, que legal. Deus abençoe, Rafael, prazerzão. Um grande amigão nosso aqui também. Bom, vamos lá então, vamos pensar um pouquinho nesse texto para a gente poder observar algumas questões, né? Uma das questões que a gente observa nesse texto é essa ação de Jesus em relação a essa conversa com essa mulher, no sentido dessa intenção de Jesus. O texto nos diz algumas coisas interessantes. O texto diz que os fariseus estavam aí criticando Jesus, talvez, ou imagino que seria uma crítica de fato, que teve um impacto sobre a ideia que Jesus estava batizando mais pessoas do que João, como uma espécie de impacto a essa situação. Então os fariseus começaram a olhar para Jesus em relação a isso e começaram então a trazer algum certo de mal-estar ali, ao ponto de Jesus sair daquele lugar. E o texto diz uma coisa interessante, o texto diz que era necessário que Jesus passasse na Samaria. Eu queria pensar um pouquinho nessa ideia do era necessário que Jesus passasse a Samaria. Eu estou vendo a pastora Elisete aqui também. Pastora Elisete, que bênção ter aqui. A gente vai fazendo uma pregação mais interativa aqui, reconhecendo algumas pessoas que estão conosco aqui, vão dialogando com a gente na pregação. Deus abençoe, pastor Elisete. Pastor Elisete hoje estaria com o pessoal lá da igreja do pastor Elisete, mas em função disso, pastor Mário, um grande abraço. Em função da situação que temos vivido hoje, a gente terminou mudando a agenda, mas certamente Deus nos dará a oportunidade de a gente estar junto nos próximos dias. Hoje ele vai estar com vocês, mas eu estou com o coração aí. Então, veja, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é essa ideia de que que o texto diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Algumas pessoas podem fazer que essa construção do texto seja uma construção simples, ou seja, Jesus indo para Jerusalém poderia geograficamente ter necessidade de passar em Samaria, somente pensando do ponto de vista geográfico. Eu queria levar uma compreensão um pouco maior do texto, porque a gente entende que Jesus ele é pleno em relação à sua comunhão com Deus, e nesse sentido Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus é o Deus encarnado, ele fazia tudo não de forma, como eu digo, como se fosse um acidente, um incidente, uma coincidência em relação àquele ato de Jesus, mas eu acredito que Jesus efetivamente, a cada passo, a cada palavra, a cada situação, Jesus era plenamente em comunhão com aquilo que Deus queria enquanto vontade de Deus. E aí, aquilo que talvez o autor bíblico possa interpretar como necessário que ele passasse por lá, por causa da questão geográfica, se faz necessário Jesus passar por lá porque existe uma pessoa ali naquele lugar onde tem uma necessidade X, onde Jesus vai se comunicar com essa pessoa a partir dessa necessidade posta nessa pessoa. Então, a gente observa no texto de que, sim, era necessário Jesus passar por lá, não por uma questão geográfica, mas justamente porque ali haveria uma pessoa, uma mulher, onde a partir daquela conversa se faria, se necessário, que ela fosse alcançada e que nós também fôssemos alcançados a partir daquela contextualização daquela conversa. Então era necessário que aquele evento pudesse ocorrer para que aquela mulher tivesse a possibilidade de conhecer o Messias, algo também esperado pelos samaritanos, esperado pelos judeus, mas reconhecido pelos samaritanos. Isso é maravilhoso a gente pensar nisso, que essa mulher tinha essa esperança, pudesse ter um encontro com o Messias. Isso é maravilhoso, porque isso nos faz crer que Jesus continua ainda fazendo o caminho do necessitado.
Jesus continua fazendo o caminho daquele que tem no seu desejo um encontro com Deus. Jesus continua fazendo o caminho daqueles que buscam essa compreensão, que buscam essa relação com Deus. Jesus continua fazendo o caminho das pessoas que sentem a necessidade de ter um relacionamento com Deus. Isso por si só é algo maravilhoso. Talvez a gente esteja vivendo um momento onde as pessoas nunca se perceberam que precisavam ter um encontro com Deus. Talvez estamos vivendo um momento que as pessoas tenham chamado-se a atenção de que existe a necessidade de um relacionamento com Deus, de uma aproximação a Deus. Isso é algo fantástico, isso é algo maravilhoso. Porque, embora vivemos um momento difícil, embora vivemos um momento complicado, a maior dificuldade que um ser humano tem é a dificuldade de perceber Deus na sua existência. Dificuldade da relação com Deus. Nesse sentido, essa mulher, ela começa, Jesus diz, dessa importância de ele se achegar a essa mulher para ter essa conversa, para ter esse papo com essa mulher. Pastor Barros conosco também. Ô pastor, Deus abençoe. Pastor Barros, que legal, vamos junto aqui. A gente vai tendo um novo modo de culto, né, de relacionamento com Deus. Bom, e aí, como eu já usando aqui um pouco da palavra vinculada ao pastor Barros, estou dizendo aqui de um novo modo de culto, aí a gente tem de fato uma conversa que eu creio que tem a ver conosco hoje, né? E aí, talvez sobre um pouco disso que eu queria focar a gente fazer essa releitura do texto a partir daquilo que temos vivido hoje. Quando essa mulher começa a conversar com Jesus, a conversa começa de forma um pouco trivial, né? Como se fosse algo vinculado àquilo que essas pessoas estão vivendo naquele contexto, uma coisa mais do ponto de vista de como que a sociedade se organiza naquele contexto. Por que a gente observa uma coisa mais trivial? Porque a mulher começa a dizer uma coisa que socialmente é inaceitável. A mulher fala, poxa, mas você, pelo que eu estou percebendo, você é judeu, né? Bom, como você sendo judeu, você se interessa em conversar com uma mulher samaritana, né? Qual que é o problema aí que a mulher está colocando em relação àquilo que Jesus, aquilo que começa a se dialogar com Jesus? Um dos problemas é justamente essa ideia. Puxa, primeiro que um homem não vai direcionar, não vai perder tempo, não vai se relacionar com uma mulher naquele contexto. É uma coisa difícil a gente pensar de que a mulher em algum momento pudesse, graças a Deus as coisas estão mudando, tem que mudar mesmo, mas que a mulher em algum momento pudesse ser alguém socialmente desprezível na sua relação pelo fato de ser mulher, né? E, infelizmente naquela época existia uma situação assim, né? Então vocês sabem que antigamente as mulheres naquela época não poderiam participar da vida cívica, por exemplo, não poderiam votar, não poderiam fazer algumas coisas em relação à vida cívica. Então, evidentemente, era estranho você pensar de que um homem pudesse puxar assunto com uma mulher para estabelecer qualquer tipo de reflexão, considerado essa diferença e importância social que se haveria. Isso já nos leva a crer que Jesus está quebrando aqui, nos dando um norte de que essa diferença em relação ao gênero não deveria ser uma coisa cultivada pela igreja como de fato foi. Entretanto, essa mulher começa numa conversa mais cívica. Então, você sendo homem conversando com uma mulher, tem alguma coisa errada aí, né? A outra ideia escuta, você sendo o judeu conversar com um samaritano, porque os judeus não se davam com os samaritanos, se viam como pessoas superiores e não se comunicavam com os samaritanos. Ué, como que é isso, você conversar comigo sobre as questões? Então Jesus, dialogando com aquela mulher, Jesus começa aquela conversa, mas Jesus rapidamente muda o tom da conversa. Jesus rapidamente aprofunda aquilo que está acontecendo naquele momento ali. Porque Jesus fala, realmente isso não é razoável, mas eu gostaria que você me desse um pouco de água. Ou seja, eu estou necessitado, me dá um pouco de água, eu por isso queria
eu preciso de água. E a mulher fala, mas escuta, mas eu não... E continua nessa conversa com ele, mas você não vai insistir nessa conversa, considerando que você é homem, você eu sou samaritano, enfim, você é judeu. E Jesus fala com ela, se você soubesse quem está te pedindo água, você teria, ao contrário, solicitado a água para que eu pudesse lhe dar. Porque a água que você tem para me dar, eu vou tomar e certamente vou voltar a ter sede. A água que eu tenho para lhe dar, certamente você, ao tomar, voltará a ter sede. Mas a água que eu te der, isso não, isso você não vai ter sede. A água que eu te der, você não terá mais sede. Essa mulher então percebe que a conversa está caminhando para um outro rumo. E Jesus fala para ela, para poder aprofundar essa conversa, chama o seu marido. Bom, essa mulher fala, bom, eu não tenho marido. Jesus fala, eu sei que você não tem marido, você teve 5 maridos, e o que com quem você convive hoje não é o seu marido. Essa mulher então fica assustada, olha, vejo que o senhor é profeta. E ele começa a entrar num diálogo com essa mulher em relação à questão da adoração. Pois bem, eu fiz essa pequena introdução aqui, ou um pouco mais distante, mas enfim, eu queria pensar um pouquinho nisso. Eu não vou me estender muito, né, mas eu queria pensar um pouquinho nisso em relação a essa mulher. Talvez esse seja o ponto que eu iria destacar aqui nessa manhã. Porque quando essa mulher, então, fala para Jesus em relação a essa diferença, essa mulher, então, ela começa a entender que Jesus é profeta, e a partir disso, ela começa, então, a mudar aqui a sua conversa. Porque, veja, disse a mulher, né, no versículo 19, Senhor, vejo que és profeta. E aí ela introduz, nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então a mulher, ela coloca para Jesus esse entendimento em relação à adoração. E aí ela diz, nossos antepassados adoravam em Jerusalém, vocês dizem, adoravam nesse monte, vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar. A partir disso, então, a conversa muda, né? A partir desse contexto, onde ela identifica Jesus como profeta, a conversa vai por um outro norte. A conversa sai das questões cívicas, não que sejam menos importantes, mas a conversa se aprofunda a partir de um outro norte, né? Porque ela entra num processo de adoração, na relação com Deus, na relação do encontro com Deus. E é aí que a coisa começa a mudar. Porque quando ela fala para Jesus, ela fala, Jesus, olha, a gente adora aqui no Monte Gerizim, em Samaria. A gente tem um templo aqui de adoração. Vocês dizem que o lugar certo de adoração é em Jerusalém. É no templo de Jerusalém. Qual que é o lugar de adoração? Jesus fala, olha, é importante você entender que, primeiro, vocês só se adoram aquele que se conhece. Esse é o primeiro ponto. Jesus começa a dialogar. A adoração passa pelo conhecimento de quem é adorado. E a adoração se torna um fato, se torna a única possibilidade da relação com Deus. O que eu quero dizer com isso? Não existe possibilidade de adoração sem o conhecimento de quem é Deus, né? Não existe essa possibilidade. Estou vendo aqui, a minha tia entrou, a minha tia Zezé, lá de Pernambuco entrou. Minha tia, que bênção ter aqui, viu? Que alegria ter a minha tia aqui com a gente. Olha aqui, eu estou aqui sendo presenteado aqui. Um grande beijo para você, tia Zezé. Nossa, que alegria, que alegria. Eu vou continuar aqui com a nossa conversa aqui. Então veja, quando Jesus coloca isso, Jesus fala, vocês adoram aquele que vocês não conhecem. Já tem um problema na adoração, porque ninguém, num contexto de adoração, uma vez que você devota algum tipo de adoração àquele que vocês não conhecem, ou seja, se não conhecem a Deus de forma plena, a adoração se passa a ser um problema. Por quê?
A adoração, quando você sabe quem é Deus, quando você reconhece Deus, quando você realmente tem um encontro com Deus, a adoração passa a ser um fato do próprio reconhecimento dessa relação de poderio que ele tem. Você não tem a possibilidade de não adorar diante de Deus. Não existe essa possibilidade. É como você chegasse num lugar, como a gente já até comentou algumas vezes na igreja, você chegasse num lugar maravilhoso, num cenário maravilhoso, e você olhando não contemplar essa beleza. Você fala, imagina você chegando, hoje a gente está com dificuldade da questão de sair para alguns lugares, mas imagina você chegar, por exemplo, vou usar aqui de alguns lugares no Brasil, lá nos Lençóis Maranhenses, você olhasse para aquela beleza e você falasse, não, estou inerte a essa beleza. Ou você chegasse nas cataratas e falasse, não estou vendo nada aqui. Ou chegasse em algum lugar. Se aquele lugar se torna um lugar expressivo para você do ponto de vista da admiração, o fato de você admirar aquela situação, você está enaltecendo aquela situação mediante aquilo que está vendo. E nesta relação com Deus, aquele que conhece a Deus não tem como fazer a outra coisa de que se não adorar. De forma de que se a pessoa não adora, possa ser que ela não conheça a Deus em relação ao seu entendimento. E de fato, quem é Deus na sua vida? Porque a adoração passa pelo processo de conhecimento. Passa pelo processo de conhecimento. Então, por que as pessoas ainda buscam várias outras coisas que não a Deus? Por que as pessoas ainda não entendem a relação de santidade, a relação com Deus? Porque não conhecem quem é Deus. Porque não conhecem o Deus bíblico. Porque não conhecem a Bíblia. Porque não conhecem o Deus que se manifestou na história. Porque não conhecem esse Deus e não conhecendo, tem dificuldade em concebê-lo como Deus. Aliás, tem dificuldade em entender que existe só um Deus. Não existe outros deuses na história. Porque o meu Deus... Não existe isso. Existe só um Deus. E nesse sentido, aquele que conhece esse Deus sabe exatamente como que é essa ideia, de como esse Deus pensa, como é que ele se relaciona, quais as coisas são importantes para ele, como gostaria que nós tivéssemos, e nesse sentido a adoração se faz presente. Ou seja, Jesus fala para essa mulher samaritana, é importante que vocês possam entender de que a adoração, os judeus terminam adorando aquele que conhecem, faz aquilo de forma mais adequada, porque a adoração passa pelo processo de conhecimento. Bom, esse é um ponto. Né? Tem também uma pessoa lá do Guarujá também, acompanhando também a Maria Emídio. Olha, que legal. Puxa. Hã? A avó da Rafaela. Que legal, dona Maria. Estivemos juntos esses dias. O pessoal está acompanhando aí, imagino também. Que legal, que legal. Fico feliz. Foca um pouquinho para a gente poder entender isso. Não perca em relação a isso. O outro ponto que é importante entender mudada-se essa conversa, que Jesus está querendo colocar. A primeira coisa que a gente disse a adoração começa um processo de conhecimento de Deus. Só se adora aquele que conhece. Só adora a Deus aquele que conhece. Só adora a Deus de forma plena aquele que conhece. E conhecer a Deus, não existe outra possibilidade do que não adorar. Porque é reconhecer que ele é Deus. Reconhecer quem é Deus e por si só já se faz essa existência. Então se você pegasse qualquer pessoa e falasse o que ela faz de bom, como que ela é, nesse sentido você está expressando já as características dessa pessoa, e nesse sentido, quando a gente percebe quem é Deus, não tem como não adorar, não tem como se curvar, não tem como não reconhecer a sua soberania. Basta a gente poder pensar no que a gente está vendo hoje. Né? Todo mundo desesperado, todo mundo perdido, mas a gente sabe de que Deus tem tudo no controle. Isso é maravilhoso. A gente sabia que Deus tem tudo no controle. E nesse sentido a gente cai com os queixos, sabendo que, nossa, como que essas coisas, para nós a gente se ser tão pequenino, sabendo que Deus tem todas as coisas nas suas mãos. O pastor Marcos, que tem que a gente receber. Deus abençoe, pastor, bom tê-lo aqui também. Que alegria, a gente tem alguns irmãos de distante. Eu acho que o pastor Marcos nem está mais em São Paulo. Deus abençoe, que prazer tê-lo aqui. Tem alguns talvez eu tenha perdido aqui, a gente vai atualizando, mas vamos junto aqui pensando em algumas questões. Bom, o outro ponto que eu queria destacar no texto, e para mim é o mais importante nessa manhã. É importante a gente observar de que quando Jesus diz à mulher que nem em Jerusalém, nem em Samaria haveria adoração, aí a conversa de fato complica. Né? Aí a conversa complica. Entenda bem o que eu quero dizer aqui.
Porque qual o problema? Porque se a adoração acontece em Jerusalém, está tudo certo, está no templo, a adoração acontece no templo. Se a adoração acontece em Gerizim, o templo feito pelo pessoal de Samaria está, antigamente Israel do Norte, que quando Israel se dividiu, o outro fez o templo, enfim. Então, teoricamente, qual que é o melhor templo, qual que é o melhor lugar, mas a adoração, quais são as melhores equipes de sacerdote, quem é mais sério, quem não é menos sério, quem é mais tem uma relação melhor com Deus, mais santificado ou não, enfim. A adoração continua circunscrita ao templo. Mas Jesus fala, nem aqui em Jerusalém, nem em Samaria haveria se adorar. E aí Jesus introduz uma questão que é difícil compreender para aquele momento, e que infelizmente se faz difícil compreender para o momento que vivemos hoje, e não deveria o ser. Porque Jesus, ele continua dizendo para a mulher, ele diz o seguinte, no verso 23, no entanto, ele está dizendo, olha, vocês que adoram que não conhecem, nós adoramos que conhecemos, porque a salvação é dos judeus, né? E aí ele coloca assim no versículo 23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou. Aí Jesus fala, mudou alguma coisa agora. Nesse momento mudou alguma coisa. O que mudou? Mudou o seguinte, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e são esses os adoradores que o Pai procura. No verso 24, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui a conversa complicou, né? Aqui a gente foi para uma outra dimensão de pensamento, e aqui o negócio complica em relação a isso. Estou vendo aqui a Leia, que legal, a Leia, que maravilha, a Leia está assistindo a gente também. A Leia foi a minha chefe lá na época da Santos Mártires. Que alegria, que legal tê-la aqui. A gente termina rompendo as fronteiras do templo, da igreja, né? E encontrando outras pessoas que estão com a gente. Que alegria. Uma bênção ter você também, viu, Leia? Que alegria em tê-la aqui, é uma pessoa que me ajudou muito. Deus abençoe. Bom, vamos lá então. Aqui a compreensão muda. Vamos focar um pouco nisso. Por que a compreensão muda? Porque quando Jesus fala nem em Jerusalém, nem em Samaria, ele está dizendo de que a adoração não aconteceria nas principais referências de templo. Isso já é um problema. Porque na cabeça do judeu e na cabeça do israelita samaritano, a única possibilidade de adoração é no templo. Opa, então... O senhor está dizendo o quê? Que a gente vai erguer novos templos? É isso que o senhor quer dizer? A primeira concepção que vem na ideia, onde vai ser o lugar certo agora? Vamos fazer um negócio no meio, para que as pessoas possam adorar no meio? Ou vamos abrir novos templos? Os sacerdotes vão se pulverizar? Vão fazer pequenos templos em vários lugares? Como é que é isso? Na cabeça do judeu, puxa, mas como é que vai ser feito? Porque sumo sacerdote só tem um. Como que o sumo sacerdote vai fazer o holocausto anualmente? É considerado que tem que fazer por todo o povo e só tem um. Como é que isso vai estabelecer? Enfim, Jesus introduz uma conversa onde está dizendo para essa mulher, mudou a dinâmica, mudou a questão da adoração. Mudou totalmente a partir desse contexto. E aí, a partir disso, você tem de fato uma dificuldade de entendimento dessa mulher. Porque o que Jesus está dizendo, e aí é o que a gente está vivendo forçadamente no contexto de hoje, Jesus está dizendo a adoração deixa de ter a sua relevância enquanto lugar geográfico no templo. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, agora a gente está vivendo um momento onde a gente deixa de ser templocêntrico. Ou seja, a nossa ideia não é mais viver uma adoração focada no templo. Então isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque vai ter sacerdote para todo mundo fazer adoração? Não tem sacerdote. Bom, se não tem sacerdote, aonde vai ser feita a adoração? Não, vai ser feita a adoração, Jesus fala, Deus continua procurando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais naquele contexto que ele adorava até então. Muda-se tudo. Muda-se tudo.
Porque Jesus, evidentemente, está mostrando para aquela mulher que a adoração que era focada no templo, o culto focado no templo, o culto que se aconteceria somente no templo, ele deixa de ter a sua importância para que a adoração pudesse acontecer em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E que assim que fosse melhor, assim seria melhor que estivéssemos, que tivesse acontecendo no momento que vivemos. Talvez precisou de a gente viver uma dificuldade para que a adoração pudesse pulverizar. Porque você imagina hoje, vamos pensar hoje, hoje nós teríamos culto lá na igreja. Então hoje nós nos reuniríamos algumas famílias na igreja hoje. Vamos pensar hoje. E a adoração se faria lá no templo. Um momento de adoração, de louvor, de busca do Espírito Santo, de relação com a palavra, estaria acontecendo no templo. Você imagina hoje, eu já falei de algumas pessoas que estão aqui com a gente nessa live, e eu imagino que você esteja num momento separado para Deus, não somente escutando mais um vídeo, mas ali no momento onde você consagrou esse momento para Deus. Você imagina hoje está acontecendo em algumas casas hoje aqui. Você imagina hoje a quantidade de casas. Eu estou aqui onde eu moro, aqui no prédio, eu imagino que existem outros cultos aqui acontecendo online nesse momento, aqui no prédio. Quantas famílias estão reunidas hoje nas suas casas buscando a Deus? Quantos lugares hoje as pessoas estão espalhadas no mundo, nas suas casas buscando a Deus? É como que a gente saísse dessa relação templocêntrica e a adoração se pulverizou sobre a terra hoje. Glória a Deus, porque eu creio que nesse momento, talvez fomos momentos poucos na história, embora depois tenhamos bastante dificuldade. Eu não estou aqui querendo fazer alusão como que Deus precisasse de uma situação ruim para poder nos obrigar a essa coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Ao contrário, nós muitas vezes passamos por situações difíceis para poder entender aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos em alguns momentos que a gente tem dificuldade de perceber. Nós que muitas vezes precisamos disso. Não é que Deus está colocando suas mãos para que a gente possa... Não. A necessidade não é de Deus nos ensinar, porque Deus nos ensina sem tal aplacamento de dificuldade. Mas nós temos dificuldade de compreensão. E muitas vezes o único modo, infelizmente, de compreensão que temos é quando a necessidade nos bate a porta. Mas veja que hoje é muito possível de que nós tenhamos hoje a mais pulverizada forma de adoração nos mais diversos lugares. É muito possível que muitas famílias hoje, num raio de 100 metros quadrados, estejam reunidos em vários lugares adorando a Deus. É muito possível de que pessoas nos seus prédios, nas suas casas, as famílias estejam hoje parando para adorar a Deus. É muito possível de que nós estejamos vivendo um momento histórico onde as famílias estão se reunindo em nome de Cristo, por causa de Cristo, mesmo em relação às suas dificuldades, mas que se vê essa necessidade a partir desse contexto. Então, Jesus ensinou para aquela mulher, olha, a adoração precisando estar mais focada no templo. Você pode adorar a Deus onde você estiver. E é maravilhoso a gente poder perceber isso, porque é aquilo que se faz quando a gente falou no começo do texto aqui, quando a gente leu lá no Salmos 28, quando a gente começou aqui. Quando a gente leu o Salmo 28, no começo, a gente abriu com essa ideia, ele está dizendo que o Senhor ele é onipresente. Veja o que está acontecendo aqui no começo do texto. Quando essa pessoa ora aqui no texto, a pessoa ora no versículo, depois você pode voltar lá no Salmos 28, capítulo 2, ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. A pessoa ora com a sua ideia focada no templo. Então, você deve se lembrar lá que os judeus, quando eles oravam antigamente, quando você lembra que o Daniel, quando orava, ele orava na janela voltada para o templo. Quando você vê aqui o pessoal do Salmo orando,
Ele ora voltado para o templo. Porque para ele o templo é referência. Né? Para ele o templo é referência. Do outro modo, Jesus está dizendo para aquela mulher, não, você não vai olhar mais, orar olhando para o externo. Você não vai mais adorar focada no externo, com a sua mente vinculada ao templo. A sua mente hoje tem que ser vinculada para dentro. A sua mente tem que ser vinculada para dentro. Porque é importante que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. Então, a adoração não está mais focada no templo. A adoração está pulverizada. Aonde estiver um adorador, aonde estiver alguém que busca Deus, esse Deus se manifestará. Aleluia. Aonde tiver uma pessoa disposta a dobrar o seu joelho e buscar esse Deus se manifestará. É a partir disso que nós vemos Deus se manifestando nas casas. É a partir disso que a gente vê Deus manifestando num presídio. É a partir disso que a gente vê Deus manifestando num hospital. A partir disso Deus vê manifestando nas ruas. É a partir disso, que é a partir de alguém que adora a Deus, que conclama essa presença de Deus, que essa presença não somente se faz mais notória no contexto do tempo, mas se faz notória na vida daquele que adora a Deus em espírito e em verdade e que nesse sentido resolve ter essa relação com Deus. Então, aquilo que vivemos hoje é aquilo que o texto bíblico tinha colocado há muito tempo. Aliás, Jesus propôs isso. Jesus propôs, a gente já falou sobre isso na nossa igreja, em algumas pregações. Jesus propôs o seguinte para aquelas pessoas: derrubem esse templo para que em 3 dias eu possa construir um novo templo. Ele está falando de si mesmo, de fato, Jesus fala de si mesmo, mas depois a gente vai ouvindo, talvez, um dos nossos textos que baseiam o nome da nossa igreja, que é a ideia, que não estou fazendo nenhum aporte, só para a gente poder pensar, que não é propaganda, só para a gente poder pensar um pouquinho nessa ideia. Ele diz o seguinte: vocês são templo do Espírito Santo. Ou seja, o conceito de templo mudou. Deus não vai se manifestar mais em determinados lugares. Deus vai se manifestar na vida de cada pessoa, porque Ele é onipresente. Ele é onipresente. Então, quando Jesus fala para aquela mulher, Jesus está falando algumas coisas que eu estava dizendo agora há pouco. Primeiro, a adoração só é possível para aqueles que conhecem. Outro ponto que Jesus coloca, como a gente disse agora há pouco, é de que a adoração deixa de ser templocêntrica. E a adoração deveria acontecer em todas as casas, em todos os lugares. Nós deveríamos ter a ideia de chamar a presença de Deus para todos os lugares que vivemos. Seja o nosso trabalho, seja a nossa casa, aonde nós estivermos em comunhão com Deus, estará conosco. Então, aqui nesse momento da história, a gente começa a observar se a igreja é cristocêntrica ou templocêntrica. Esse momento da história nos leva a isso. Porque, evidentemente, alguns certamente vieram na fé. Eu tenho certeza disso. Eu creio de que, nesse momento que vivemos, as pessoas que tinham a coisa mais religiosa dos seus dogmas, 1 mês, 2 meses lhes será suficiente para desviarem na fé. As pessoas que têm menos entendimento de Deus, um momento como esse não entenderão. Acharão que estão escutando qualquer programa de uma rádio qualquer, de uma televisão qualquer, e esquecerão que estão no momento diante de Deus. Porque as pessoas que são templocêntricas precisam do templo para conceber a sua religião. Mas quem é cristocêntrico não precisa do templo. Quem é cristocêntrico precisa somente ter um momento que ele pudesse parar e adorar a Deus. Somente isso. É aquele que precisa de relação com Deus. Então, para a gente poder terminar aqui a nossa conversa, Jesus fala para aquela mulher: a adoração não está mais circunscrita ao templo. A adoração não está mais circunscrita a um lugar. A adoração não tem mais essa necessidade de você estar no lugar.
Eu acho maravilhoso saber que Jesus estabeleceu o seu ministério, grande parte dele fora do templo. De fato, Jesus demonstrou isso no seu ministério. Ele nunca foi fortalecer o templo, ao contrário, ele sempre fortaleceu as pessoas e levou elas a entender a relação que era importante com Deus e nunca ficou preocupado em fortalecer nenhum templo. Nós, muitas vezes, precisamos porque é um lugar de encontro, um lugar de comunhão, um lugar de aprendizado. A gente vai falar sobre isso aqui em algumas pregações futuramente, aqui, porque é importante a igreja continuar se mantendo, mas não para estabelecer a adoração. A adoração ela é feita a partir do coração contrito diante de Deus, e você pode ter adoração muito mais num presídio do que numa igreja. Você pode ter muito mais adoração num hospital do que numa igreja. Você pode ter muito mais adoração em outro lugar do que numa igreja. É só você ter o coração aberto para isso. O outro ponto que eu queria destacar para a gente poder terminar é de que ela conclui essa conversa, Jesus dizendo a ela, com essa conversa, diz, a gente sabe de que quando o Messias se manifestar, o Messias chamado Cristo, né, que é a mesma ideia, Cristo no grego, né, no caso o Messias, Hamashia, então a tradução então, seria Cristo, né, então o Messias chamado Cristo, trazendo para o grego, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Interessante essa mulher ter essa expectativa, né? Ela diz, quando esse Cristo vier, vai se manifestar para nós. E aí Jesus então declara, né? Eu sou o Messias. Opa! Olha que coisa maravilhosa. Eu sou o Messias. Né? Bom, sendo Jesus o Messias, de fato, tudo muda na história. Aquela mulher, ela reconhece Jesus como Messias, né? A gente observa que aquela mulher ela fica, né, fica ali impressionada com Jesus, porque jamais ela talvez imaginou que tivesse um Messias esperado em todos os tempos. E ela fica maravilhada quando ela percebe isso. E aí acontece uma coisa que é interessante, que o Hebreus nos vai dizer. Por meio de Jesus oferecemos sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, a adoração passa a ser por meio de Jesus, porque ele é o sacrifício santo de Deus. Porque, nesse sentido, ele quebra, quando em Jesus as coisas acontecem, a adoração passa a ter uma outra relação de intimidade. É como que todas as pessoas tivessem possibilidade de se achegar a esse Deus. Isso é algo impressionante. É algo impressionante. É algo que não se teria essa possibilidade de ver isso até então. Né? Por quê? Porque, primeiro, como a gente disse, isso mudou o modo de culto. Né? Eu vou falar que é uma coisa que talvez os irmãos da igreja já tenham ouvido eu falar, mas alguns outros talvez não, mas mudou o modo de culto. Né? Se não tem mais necessidade de sacrificar, o templo, da forma como estava organizado, não tem mais necessidade de ser daquele jeito. Então, mudou a estrutura. Jesus está sendo um sacrifício santo, ele veio sacrificar uma única vez e a partir dele não precisa ter mais sacrifício. Então mudou a estrutura do culto. Já começa por aí. A outra coisa que se coloca no contexto da oração é de que quando Jesus morre, diz o texto bíblico que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Interessante a gente pensar naquele texto que lemos ao início, porque o texto diz que a pessoa ora com direção ao templo, mas ora não só com direção ao templo, mas ora para o lugar santíssimo, o lugar santo dos santos. Então, é o lugar onde Deus se manifesta. É o lugar onde há perdão, é o lugar onde as pessoas têm a possibilidade, onde o sumo sacerdote vai lá fazer o sacrifício de perdão a Deus, no lugar santo dos santos. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, certo? E aí presta atenção numa coisa que eu queria que você entendesse. Bom, se o véu do templo se rasgou de cima a baixo, ele está apontando que todas as pessoas, não haveria mais
distinção entre o lugar santo do lugar santíssimo entre qualquer outro lugar. Então, ou seja, se o lugar mais preservado do contexto do templo foi aberto, aconteceu algo ali, todos os outros acessos que são de menos importância deixavam de ter também uma certa particularidade. Ou seja, o lugar onde ficavam os gentios, logo no pátio do templo, não poderiam acessar o lugar onde ficava, lá no átrio, lá onde ficavam os judeus. Bom, se o lugar Santo dos Santos foi aberto, não fazia sentido mais a distinção também em lugar dos gentios em relação aos judeus. Não faz sentido mais. Então isso faz com que a gente tenha acesso ao lugar santíssimo. Sim, acesso ao lugar santíssimo. Nesse sentido, um lugar mais pleno do ponto de vista da oração. Seria dizer de que a santidade de Deus é aberta ao homem para que todo aquele que tem essa vontade de relacionamento com Deus possa acessar esse lugar santíssimo, até então acessado somente por um homem, somente pelo sumo sacerdote, num momento específico do ano. Então, não só no momento. Então, esse lugar se torna um lugar acessível. Pois bem, se esse lugar se torna um lugar acessível, a adoração de qualquer pessoa se torna plena em relação a isso. A gente pode chegar a esse lugar. Maravilhoso isso. Isso também nos cabe uma outra reflexão. Porque nesse lugar santíssimo é um lugar onde geralmente o sacerdote entrava para pedir perdão. Opa! Se esse lugar, então, a pessoa entra para pedir perdão, certamente eu não preciso de ninguém mais sacrificar pela minha vida para eu poder ter relacionamento com Deus, para poder clamar por esse perdão. Primeiro, porque esse perdão está posto em Cristo. Deus, a partir do sacrifício de Cristo, estende o perdão a toda a humanidade. Aleluia. Aleluia por isso. Do outro modo, a gente também está numa condição meio complicada, porque se nós entendemos o lugar santo dos santos, é o lugar da reconciliação, é o lugar do encontro, é o lugar onde os meus pecados são perdoados para que eu possa ter relação direta com Deus. Talvez Deus esteja nos permitindo a isso no momento que vivemos hoje. Alguns irmãos têm falado uma coisa que eu acho interessante. Alguns irmãos, mediante os fatos que temos vivido hoje, alguns irmãos têm falado coisas do tipo, aquilo, a gente até refletiu um pouco sobre isso em algumas reuniões nossas, dizendo, do 2 Crônicas, capítulo 7, verso 13 e verso 14, se meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus nossos caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Pois bem, alguns irmãos têm dito que a necessidade que temos hoje em relação ao que temos vivido é de um povo se voltasse para Deus. Eu também creio nisso. Também creio que existe a necessidade do povo se voltar para Deus. Mas como se voltar para Deus? Para dizer que Deus é bom? Não. Não é para isso. É para clamar a Deus por socorro em relação à sua saúde? Não é só para isso, embora é importante que assim o faça. Mas para reconhecer o seu distanciamento de Deus. E nesse sentido é fazer aquilo que se faz em relação ao lugar santíssimo dos santos. Santos dos Santos, lugar santíssimo. Eu entrar nesse lugar onde não tem mais necessidade de que uma pessoa vá lá fazer isso por mim, mas eu agora coloco meu joelho e entro no lugar santo dos santos para pedir perdão a Deus. Eu agora entro no meu lugar santo dos santos para clamar a Deus pela minha vida e para, através de Jesus, somente através dele, me reaproximar de Deus por causa do seu sacrifício, mas reconhecendo que esse sacrifício deve mudar algo na minha vida, e nesse sentido a minha adoração se faz plena. Nesse sentido, esse reconhecimento me faz eu reencontrar com esse Deus, e a partir que eu começo a revivenciar as experiências com esse Deus, eu vou entendendo melhor esse Deus que se manifesta na história, que se manifesta na minha vida, e eu vou entendendo cada passo, cada momento que esse Deus quer me conduzir. Veja bem, nesse sentido o mundo está diante dos santos dos santos. Nesse sentido o mundo está diante do lugar santíssimo. Não mais com sacerdotes para poder se colocar no lugar e pedir perdão a eles, mas o mundo deve se colocar de joelho diante do lugar santíssimo, para agora, através do reconhecimento e sacrifício de Cristo, buscar essa aliança com Deus, essa retomada de relação com Deus,
perdida já há muito tempo por alguns, nunca encontrada por outros, mas que nesse momento se faz necessário que as pessoas entrem no lugar Santo dos Santos, que foi rasgado, que cada pessoa pode acessar através do contexto da oração, em espírito e em verdade, para que essas pessoas possam se reverenciar a Deus e possam pedir perdão a Deus por aquilo que tem lhes feito inconsequente, distante de Deus e dignos daquilo que tem acontecido até então. Sim, digno do que tem acontecido. Todos nós somos. Não estou falando que um que ficou doente em relação àquilo que ficou doente. Todos nós somos mediante aquilo que temos vivido pelo nosso distanciamento com Deus. Que de fato existe a esperança da gente poder restaurar a situação quando nós entramos no lugar santo dos santos para de joelhos pedimos perdão a Deus. É isso que nos faz a gente poder mudar esse contexto. Então, eu queria finalizar dizendo isso para você. Talvez você distanciou-se de Deus, talvez você há muito tempo não tenha participado de um culto, mas não um culto na igreja, um culto com seu coração aberto. Talvez faz tempo que você não se reúne com a sua família para ter esse momento de adoração, de louvor, de busca do Espírito Santo. Talvez a adoração ficou circunscrita ao templo, mas hoje Jesus te chama a fazer uma adoração para além do templo. Hoje o Senhor te chama para fazer uma adoração onde Ele pode se manifestar na sua casa. Que Ele seja louvado sempre, que a sua glória seja louvada, que o seu nome seja engrandecido, que Ele seja adorado em todos os cantos dessa terra, que Ele seja exaltado em todos os lares dessa terra, que todos os lares se prostrem diante da sua presença e, apavorados diante daquilo que tem vivido, reconheçam que Ele é Deus e que tem nada que foge das suas mãos e que só nele há esperança. É isso que nós precisamos. Precisamos voltar para Deus. Eu queria orar com você nesse momento. Eu queria pedir a Deus que o Senhor possa restabelecer a sua vida. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos aonde você estiver nesse momento. Gostaria de cantar uma canção com você, mas eu gostaria que você, com seus olhos fechados, pudesse se voltar para esse Deus em adoração, que você pudesse pensar um pouquinho nesse Deus de adoração. Senhor Deus, nós estamos, Senhor, nesse momento, Pai, diante da Tua presença, Pai. Nós estamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, no lugar da adoração, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, em espírito, Senhor, buscando, Senhor, Deus, que é Espírito, Pai, que o Senhor nos encontre nessa manhã, Pai, para confraternizar conosco a Tua glória, para nos estender a Tua presença, Pai. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor entre em cada casa, Pai, que está aqui, Senhor, nesse dia, reunido no Teu nome, Senhor. Te peço, Senhor, que você entrar em cada casa, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Oh, Senhor, manifesta a Tua glória, Senhor. Faz que cada pessoa que está aqui reunida, Pai, possa entender os Teus preceitos, Senhor. Porque, Senhor, para tudo, não é somente para esse momento, o que nos cabe, Senhor, perguntar, Senhor, o que o Senhor quer de nós? O que o Senhor quer se revelar a nós? O que o Senhor quer que nós aprendamos? Oh, Senhor, há quanto tempo a nossa igreja vem se tornando templocêntrica? Quanto tempo a gente tem dificuldade de sair sobre as quatro paredes? E a nossa adoração, Senhor, muitas vezes acontece somente no momento do templo, quando deve acontecer, Senhor, em qualquer lugar. Sobretudo nas nossas casas, como estamos hoje. Quantas casas, Senhor, quanto de nós, Senhor, já há quanto tempo não cultuamos ao Senhor nossa casa? Que ironia, Senhor, precisávamos, Senhor, de uma dificuldade posta hoje na humanidade, para que a gente pudesse reconhecer que Tu és Deus. Reconhecer que a nossa vida, por melhor que possamos fazer, não está nas nossas mãos o Teu controle. O controle nosso é controlado pelo Senhor.
reconhecer, Senhor, que precisamos, Senhor, estar nos lugares que estão na nossa casa, Senhor, diante da Tua presença, Pai. Como é difícil, Pai, a gente perceber que precisou de um momento como esse. Senhor, eu te louvo, Senhor, porque é maravilhoso saber que o Senhor cuida de nós. É maravilhoso saber, Senhor, que tu tem, Senhor, tudo, Senhor, de fato, nas tuas mãos, Senhor. E nesse sentido, Pai, nós oramos, Senhor. Não com as nossas mãos estendidas ao templo, como aconteceu naquela pessoa lá do Salmo 23, Salmo 28. Aquele salmista, Pai, não com as nossas mãos estendidas ao templo, mas com as nossas mãos, Senhor, estendidas para cada hospital, com as nossas mãos estendidas, Senhor, para cada família que tem sofrido, Senhor, essa diversidade de hoje. Com nossos pés nas nossas casas, Senhor, pedindo ao Senhor a Tua bênção. Mas que não do templo, mas das nossas casas, da nossa vida, do nosso lugar, se estenda a Tua bênção sobre toda a nação, Senhor. Oramos a Ti, Senhor, e pedimos a Ti, Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre todas as nações que estão aqui, Senhor, passando por essa dificuldade, Pai. Só o Senhor pode nos dar o livramento. Só o Senhor pode nos dar, Senhor, de fato o alívio, a tranquilidade. Pai, eu te louvo, Senhor, te louvo e te louvo, Senhor. Tu és bendito e exaltado, Senhor. De igual forma, Senhor, eu te peço, Pai, se alguém, Senhor, estando na sua casa hoje, que reconhece, Senhor, que precisa de Ti, que reconhece, Senhor, que nunca parou para se observar que o Senhor é o Deus de toda a terra e que precisa reconhecer o Senhor como Deus. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa, Senhor, esses irmãos e irmãs, essas pessoas que estão aí que talvez nunca se renderam a Ti, nunca falaram que Tu és, nunca reconheceram que Tu és o Messias. Assim como aquela mulher não tinha reconhecido que Tu era o Messias. Muitas pessoas até estão próximas de Ti, até muitas vezes falam a respeito do Senhor, mas não reconhecem o Messias. Até falam sobre o Messias, mas quando o Messias está próximo, não reconhecem como tal. Talvez muitas pessoas conhecem muito sobre Deus, mas não se rendem totalmente a Deus. Pai, eu peço, Deus, que aqueles que nessa manhã sentem a necessidade de reconhecer o Senhor como Salvador, como Senhor e Salvador, que assim o façam, Deus. Que o Teu Espírito, Pai, entre em cada casa, Senhor. Não é a partir da minha palavra, não sou eu, é o Teu Espírito que pode fazer, Senhor. Que entre em cada casa, Senhor, que pessoas se rendam ao Teu nome, Senhor. Reconheço que Tu és Senhor. Reconheço que Tu és Deus. Reconheçam a Tua soberania e se prostrem na Tua presença, Pai. Reconheçam que a partir do sacrifício de Cristo existe a possibilidade de adoração. E assim se faça, Pai. Abençoa, Pai, cada pessoa, Senhor. Te louvo por esta manhã. Te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Glorificado seja o Teu nome. Santo é o Teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Amém. A gente está praticamente despedido aqui nesse momento. Eu vi que algumas pessoas entraram, viu, Bruno, não sei se, imagino que a Léo e o Nilson também estejam juntos, não sei se estão juntos ou se, enfim, eu vi também que a minha prima estava junto também, a Edna, que alegria também ter a Edna também, Bruno, que legal ter vocês. Eu vi que algumas outras pessoas também entraram aqui, a Dita aqui com a gente também, que legal olha, gente, que prazer a gente poder estar junto e vamos continuar junto. A Vera, que legal, a Vânia, né? Vânia. Oi, minha irmã, tudo bem? Que legal estar com vocês. O Deus abençoe. Estamos juntos em oração, em busca do poder e da unção de Deus. A gente vai continuar tendo esses momentos de culto. Pastor Ivan, Deus abençoe a sua vida, pastor, obrigado. A Roseli, que Deus abençoe. Puxa, muito bom ter vocês com a gente, viu? Deus seja louvado pela vida de vocês. Nesse momento a gente precisa estar junto mesmo. Deus abençoe. Vejam, a gente vai estar junto, só para poder avisar para vocês, a gente vai estar junto nos domingos às 10 horas da manhã. A gente tem uma dificuldade com a questão da transmissão em função da nossa internet, não é tão boa, mas a gente vai estar junto nesse momento de adoração.
Ao Felipe também. Aí, Felipe. Deus abençoe. Juliana. Olha que legal. Puxa, tem tanta gente. Deus abençoe. Então, a gente vai estar junto nesses dias. Eu queria avisar para vocês que aos domingos, às 10 horas, que a gente vai estar junto. Irmãos, vou pedir para vocês, por gentileza, tente entrar um pouquinho antes, né? A gente está tentando também entrar aqui um pouquinho antes, porque é muito difícil, às vezes, as conexões começam a cair, é um pouco difícil. Então, eu quero que os irmãos tenham paciência, porque a gente, como eu falei ontem, a gente não conseguiu deixar tudo preparado, a gente vinha se preparando para fazer os cultos online, transmitir ao vivo, mas a gente não deu tempo, a gente não sabia que ia ser pego como aconteceu agora, a gente não está tão preparado assim para fazer os cultos online. Então, eu queria que os irmãos pudessem ter um pouco de paciência com as nossas dificuldades aqui, chiadeira, enfim, mas a gente vai estar juntos, isso que é mais importante. A gente também, quero dizer a vocês, que a gente vai disponibilizar essas pregações, esses cultos, principalmente a pregação, a gente vai disponibilizar no YouTube. Então depois vocês vão poder receber isso pelo YouTube aí com um pouquinho melhor de qualidade, que a gente vai editar, né? Então a gente vai tirar um pouco da chiadeira, editar um pouquinho, talvez isso melhore um pouquinho. Então todos os domingos, às 10 horas, a gente vai estar reunido para essa live, para esse momento de confraternização, de adoração, cada um nas suas casas. Juntem as suas famílias, vão para a sala, tem um momento com Deus para a gente poder ter somente adoração. Quero lembrar também, nós irmãos, a gente poder encerrar, que na terça-feira a gente vai usar uma ferramenta talvez diferente. Eu estou vendo aqui para usar talvez o Hangouts, usar o Zoom, ou alguma outra ferramenta, para a gente continuar com nossos estudos. Então quem quiser acompanhar a gente com o estudo, por favor, depois coloca aí que você quer participar, ou mande no Facebook da igreja, ou mesmo por WhatsApp, os irmãos que querem, para a gente poder fazer essa conexão daqueles que quiserem estar conosco na terça-feira às 20 horas. Então, vai continuar as programações normais, na terça-feira às 20 horas, na quinta-feira também às 20 horas a intercessão, e no domingo nós vamos fazer o culto pela manhã. A gente não vai fazer à noite, fazer só pela manhã, em função de que a gente acha que de manhã a internet está um pouco mais vazia e isso facilita a nossa transmissão. Queria também, só antes de a gente finalizar, meus irmãos, que a gente vai estar colocando no Facebook, né? Eu acredito que já no site da igreja tenha, como eu falei para os irmãos, a gente continua com nossas responsabilidades financeiras em função das dificuldades que temos, dos compromissos que temos com aluguel, salão, outras coisas também, contador, enfim. Então a gente vai continuar com nossas necessidades financeiras. Aquele que quiser nos abençoar, querer nos ajudar, é só você fazer um depósito na conta da igreja, ou mesmo entrar pelas páginas da igreja. Você consegue fazer hoje uma doação direto no site da igreja. Evidentemente, assim, aqueles que tiverem conta no Itaú, a gente vai estar disponibilizando a conta. Fica muito mais fácil fazer a transferência e tem menos incidência de impostos, ajuda mais a gente, considerado que a gente tem nossas entradas, nossas despesas muito próximas às nossas receitas. A gente tem essa necessidade de controlar um pouco desses custos, dessas taxas, a gente repassa para o banco. É um assunto mais da nossa comunidade interna, então agradeço aos que estão com a gente no dia de hoje. Uma bênção, até com os pastores conosco, pastor Elisete, pastor Mário, pastor Marcos, o missionário Rafael, enfim, tanta gente está com a gente hoje. Minha tia, que maravilha, eu fiquei muito feliz de ter aqui com a gente hoje. Agradeço cada um de vocês, principalmente de comunhão, e vamos continuar junto, porque é aquilo que nos cabe nesse momento. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, e vamos junto nisso, porque Deus tem muito a fazer nas nossas vidas. Fique com Deus, fica na paz.